Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que chegaram no mês de abril e foi muita coisa. Eu vou ter que ler muito pra dar conta de todos esses livros. O mês de abril foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, chegaram 19 livros, isso quer dizer que o Correios veio muito aqui nesse mês passado. E hoje eu tô aqui para mostrar cada um desses livros para vocês. Vou primeiro mostrar os livros das editoras parceiras que chegaram por aqui, depois eu mostro assim os de troquinhas e aí por aí vai, né? Um dos primeiros livros que chegou por aqui foi A Carta Secreta da Lucinda Riley, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro me chamou muita atenção. E eu amo essa escritora, ela é fenomenal. Esse livro aqui vai contar uma história com um pouco de suspense. Vai contar a história de um homem que morre aos 95 anos e ele é muito famoso, muito conhecido. No funeral, uma jornalista chamada Joana vai para lá cobrir esse evento, né, digamos assim. E lá ela descobre que esse homem deixou uma carta secreta que todo mundo tenta esconder o conteúdo dessa carta. E ela vai tentar desvendar o que tem nessa carta e ela vai descobrir que forças a impedem de descobrir o que tem na carta. E parece assim bem fenomenal a história. Eu tô super curiosa. Outro livro que chegou por aqui também da editora Arqueiro foi O Destino das Terras Altas, da Hannah Howell. Acho que pronuncio o nome dela assim. E é o primeiro livro de Os Murrays. E esse livro também me chamou muita atenção, primeiro porque vai acontecer nas terras altas e eu gosto de tudo que acontece ali na Escócia, na Irlanda, enfim, eu gosto de histórias que se passam lá. E esse livro vai contar a história de uma personagem e um personagem que se encontram no meio da estrada. Enquanto ele está com o irmão ferido, ela se prontifica a ajudar ele, oferecendo os seus serviços como curandeira. E nesse meio tempo eles descobrem que estão querendo vingança, buscando vingança, e ela acaba seguindo ele também nessa tentativa de buscar vingança. E ela esconde algum segredo muito misterioso e ele também tenta descobrir qual é o grande segredo dela, sabendo que não pode confiar totalmente nessa personagem. E ela também tenta esconder ao máximo o segredo, mas ela acaba que se apaixona por este personagem e ele por ela. Então, nossa, é um romance aqui cheio de mistério, cheio de ação, de aventura, né? Eu tô muito curiosa para ler. Cici, da Madeleine Miller, foi outro livro que chegou por aqui, dessa vez pela editora Planeta Minotauro, e ele tá a coisa mais linda do mundo, gente. A minha intenção é ler esse livro agora no mês de maio, porque eu estou babando nesse livro. Esse livro aqui vai contar a história da Circe. Ela é filha de deuses, mas ela não se sente como se pertencesse a esse universo. E ela acaba que decide ir para a Terra, viver lá, porque ela acha que não tem poderes mágicos como os deuses. E lá na Terra ela se descobre como uma feiticeira e com poderes, e ela acaba utilizando esses poderes e assustando assim Zeus, que acaba banindo essa personagem para uma ilha deserta. E lá nessa ilha deserta ela vai aperfeiçoar os seus poderes de bruxa. E também ela vai conhecer outros deuses da mitologia, e é aí que vai começar toda a aventura, toda a ação desse livro, porque ela vai ter que escolher entre o mundo dos deuses ou o mundo dos humanos, e vamos ver o que ela vai decidir, né? Por isso que eu tô muito curiosa, porque vai mostrar uma personagem feminina que vai viver sozinha numa ilha, que tem poderes mágicos, que vai ter que tomar uma decisão muito importante para sua vida. Então, quero muito ler esse livro agora em maio, gente. Sob o Céu Escarlate, do Mark Sullivan, também chegou aqui pela editora Planeta e vai contar uma história fenomenal. Inclusive, esse livro vai contar uma história baseada em fatos reais. A história de Pino, que é um jovem italiano que não quer se envolver com a guerra, mas quando a guerra chega ali na sua cidadezinha de Milão, ele acaba tendo que se envolver e ele vai ajudar alguns judeus a escaparem ali dos nazistas. E aí vai entrar numa trama muito cheia de mistérios, muito cheia de perigo, e é muito fenomenal. E nesse meio tempo ele também se apaixona por uma personagem lá, a Ana, e eu tô muito curiosa. A Impossível Faca da Memória, da Laurie Halse Anderson,
Foi um livro publicado pela Valentina e também chegou por aqui. E ele veio cheio de marcadores, gente. Amo muito as editoras que mandam marcadores, principalmente marcadores que combinam com o livro. E esse livro ele vai contar a história de um pai e uma filha, que eles vivem uma vida assim, viajando de caminhão e tal, tentando fugir do passado. Porque o pai, ele já serviu na guerra e ele tá cheio de remorso por coisas que aconteceram lá, traumatizado com coisas que aconteceram durante esse período. Mas tentando procurar algo melhor para a filha e fazer com que ela tenha uma vida normal, por assim dizer, ele acaba voltando para a cidade dele, a cidade natal dele e dela, e para ela ter uma vida normal. Só que lá ele acaba entrando numa terrível depressão e acaba se jogando para o álcool. E, enfim, e essa menina fica vendo o pai dela afundando-se nessa depressão, tornando um alcoólico. E é muito difícil, então é uma história que realmente vai mexer com meus nervos, vai trazer uma reflexão muito importante. E eu tô muito curiosa, inclusive eu já comecei a ler porque eu realmente tô curiosa. Longe de Casa, da Malala, foi publicado pela editora seguinte e eu estou muito feliz porque eu consegui ler o livro em um único dia porque não consegui parar de ler. Inclusive esse livro já tem resenha no blog e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas eu vou antecipar um pouquinho, que esse livro ele vai falar um pouco da história de várias meninas refugiadas que tiveram que fugir da violência e abandonar os seus países e tiveram que se defrontar com outros tipos de problemas, como ser refugiado, se depararam com preconceitos, com dificuldades financeiras, com dificuldade de se habituar a um novo idioma, a um novo país, a uma nova cultura. Enfim, é um livro que me emocionou bastante e a Malala, ela conseguiu realmente dar voz a essas meninas. A Metade Sombria, do maravilhoso Stephen King, publicado pela Suma das Letras, também chegou por aqui, gente, e eu já estou assim, louquinha para ler. E esse livro me chamou bastante atenção, porque vai contar a história de um escritor, gente. E eu acho fenomenal a forma como o Stephen King faz esse tipo de livro se tornar assim de terror, né? Vai contar a história do Ted, que é um escritor que escreve sobre o pseudônimo George Stark. E ele acaba conquistando muita fama, fortuna, enfim, através desses livros que ele vende, através desse pseudônimo. Mas ele decide que vai matar o George Stark e para poder se dedicar a outro tipo de literatura, a outros livros. E é aí que George Stark não está satisfeito, ele não se conforma em ter sido morto. Ele acaba aparecendo e tentando dar baixa a todas as outras pessoas que proporcionaram o fim desse pseudônimo, né? Então, gente, esse livro me parece assim surreal, me parece assim uma coisa assim de terror mesmo, então eu tô muito curiosa. Agora vamos falar de livrinhos de troca. Um dos livrinhos que eu consegui trocar foi o livro Empodere-se, da Mainara Fanucci, eu acho que estou pronunciando certo. Esse livro foi publicado pela Bem Virá e é um livro que vai contar, bem aqui diz, 100 desafios feministas para reconhecer sua própria força de viver melhor. Então é um desafio que a própria escritora, né, proporciona para a gente, que é tentar fazer esse desafio em 100 dias, ler esses textos e tentar nos transformar em mulheres melhores, mais empoderadas, mais feministas, mais cientes das nossas próprias qualidades. Então, eu amei a proposta do livro e eu adoro essa temática, então eu tento ler o quanto antes, né, gente? Outro livro que eu consegui trocar foi o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, de Celeste Mink, eu não estou pronunciando esse nome certo, e esse livro foi publicado pela editora Intrínseca. Esse livro vai falar um pouco, vai contar a história sobre relações de mães e filhos e sobre coisas que necessitavam ser ditas, mas que não foram ditas. E vai provar que alguns incêndios, pequenos incêndios, podem se tornar assim um verdadeiro inferno. Tem uma proposta, a sinopse é bem pequenininha mesmo, e isso é muito bom porque acaba deixando realmente o leitor bastante curioso. E eu já vi muita gente comentando positivamente desse livro. O Diário de Anne Frank, né, da Anne Frank, foi um livro também que eu consegui trocar. E esse livro aqui foi publicado pela editora Record. Há muito tempo que eu tenho vontade e curiosidade de ler o livro da Anne Frank, apesar de que as folhas são brancas e isso me incomoda um pouquinho. Mas por ser diário, talvez a leitura flua com mais agilidade.
E eu acho que não necessita, assim, de uma exposição do que é o Diário de Anne Frank, porque todo mundo conhece. É uma história que eu tenho certeza absoluta que eu vou me emocionar. E eu já sei, basicamente, o que acontece no livro, claro, óbvio. Mas mesmo assim, eu sempre quis entrar em contato realmente com a obra. Nesse mês de abril eu também consegui uma troca fenomenal, assim, de uma trilogia da Colleen Hoover. São os livros Métrica, Pausa e Essa Garota, todos eles publicados pela editora Record. A gente diz que essa trilogia é muito gostosa de ler, e muito bonita, e muito triste, e enfim, né, Colleen Hoover, todo mundo sabe que vai mexer com os nossos sentimentos, então eu tô bastante curiosa. Também nesse mês de abril, a Caroline, ela tava desapegando de alguns livros, e eu consegui comprar 2 livros dela, que eu queria há bastante tempo, e tava assim, um preço bem gostosinho. Um deles é graphic novel A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline e Julie Dashes, acho que pronuncia assim. E é uma história muito bacana, que eu vou contar a história de uma personagem que é a Margaret. Ela tem 27 anos e ela se sente muito deslocada na sociedade, e ela tenta, assim, ao máximo fazer de tudo para se envolver com o mundo. Mas ela sabe que tem alguma coisa diferente nela, só que ela tenta manter as aparências de uma certa normalidade. Só que ela não consegue admitir mudanças. Ela gosta de ter uma rotina sempre na mesma coisa. Nesse meio tempo ela não se sente feliz por isso. E ela vai procurar ajuda, e em busca de si mesma ela acaba descobrindo que ela tem transtorno do espectro autista, que é a síndrome de Asperger. E eu já li um livro também sobre essa síndrome e eu gostei bastante. E eu achei fenomenal a gente poder entrar em contato com essa história, porque às vezes a gente não consegue entender as pessoas que têm autismo, e quando a gente entra em contato com essas histórias, a gente acaba entendendo um pouquinho mais, nem que seja superficialmente. O outro livro também que eu consegui, através da compra lá com a Caroline, foi o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E esse livro aqui foi publicado pela Martin Claret. Gente, essa capa é aquela fofinha, super linda. E eu não sei se eu vou gostar da história, mas como é um clássico, eu tô com uma expectativa muito boa. E eu lembro que na faculdade a gente falou muito sobre esse livro. E na faculdade mesmo eu tive muita vontade de ler, mas, né, universitários são meio pobres e não tinha dinheiro e não comprei. E olha só o que me apareceu. Então, relembrando daquele tempo e tendo essa oportunidade, eu resolvi adquirir o livro e ver aí se eu vou gostar dessa história ou não. Tirar minhas próprias conclusões, né? Agora vamos lá falar sobre algumas comprinhas. Nesse mês eu me segurei de tudo quanto era forma, mas teve uma promoção aí, gente, e eu babei na promoção e adquiri 4 livros só. Um deles foi o Diário de Miriam, escrito pela Miriam Halvey, que eu acho que estou pronunciando certo, não tenho certeza, mas ele foi publicado pela editora Darkside com o selo Crânio. Então ele não é capa dura, mas ele é a coisa mais linda do mundo, gente. Essa história aqui é o diário dessa garota, é uma história real, e ela vai contar um pouco da guerra na Síria, como ela se tornou refugiada dentro do próprio país. Confesso que quando chegou eu peguei o livro para folhear. Quando eu comecei a ler, eu só parei mesmo quando eu virei a última página, e aí eu me dei conta disso. Eu fiquei, nossa, eu terminei de ler o livro. Porque essas histórias que são reais, que são diários, realmente acabam fluindo com mais facilidade. A gente acaba devorando assim bem rápido e se emocionando. Eu chorei muito lendo esse livro. Fiquei muito emocionada e fiquei indignada também, revoltada, como as crianças acabam perdendo sua inocência no meio de lugares em que está acontecendo guerras, como elas sofrem, como elas ficam traumatizadas. Então foi uma história que me emocionou bastante, gente. Paul Dark, do Winston Graham, que é o primeiro livro dessa série, Paul Dark, que é o primeiro é Ross Paul Dark. Esse livro, confesso, ele sempre está muito, muito, muito caro, mas é uma leitura que eu queria muito fazer. E eu me assustei porque o livro é fininho, gente. Mas ele foi publicado pela editora Pedra Azul. Estou muito curiosa com essa história. Inclusive, esse livro aqui tem uma série, né? E eu quero ler para já assistir a série imediatamente.
O que a Alice Esqueceu, da Liane Moriarty, publicado pela editora Intrínseca. E eu estou muito curiosa, principalmente porque é da Liane Moriarty, e essa escritora ela é muito famosa por livros instigantes, por livros envolventes e por livros que nos levam a várias reflexões. E esse livro aqui, inclusive, vai contar a história de uma personagem, que é a Alice. Ela está grávida do primeiro filho, ela tem 29 anos e ela acaba sofrendo um acidente e esquece tudo. 10 anos depois, agora com 39 anos, ela tem 3 filhos, ela está passando por um divórcio muito difícil, ela não fala com a família mais e ela esquece tudo. Então, ela com certeza tem muitas coisas que ela esqueceu, que ela fez, que ela deveria ter feito. Então, é um livro que vai nos fazer refletir bastante, tenho certeza absoluta disso. Quero muito ler o quanto antes e quero conhecer a escrita da Liane Moriarty, porque eu nunca li nenhum livro dela. Mulheres que Correm como os Lobos, da Clarice Piccola Estés, foi um dos últimos livros que chegou por aqui no mês de abril. E esse livro realmente me deixou o queixo caído. Ele tem essa edição nova, uma edição lindíssima, capa dura, assim, meio brilhosa e tal, e coisa assim muito linda. E principalmente não foi o visual do livro que me chamou a atenção. Foi o conteúdo do livro. A Clarice Piccola Estés é uma psicóloga e ela vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher contemporânea. Que ela vive cheia de questionamentos, cheia de dúvidas, ela é como se fosse um animal enjaulado. Porque a nossa cultura, a cultura que a gente vive, a cultura machista, ela enjaulou as mulheres que vivem sempre naquela questão de cuidar da família, de ser responsável no trabalho, de ter uma ocupação para fazer, sem contar com os seus sentimentos, com os seus anseios, com as suas dúvidas, enfim. A mulher, para ser uma pessoa perfeita, ela não deve ter problemas nenhum, ela deve ser o exemplo. Ela vai dizer que muitos problemas que as mulheres passam hoje em dia, problemas psicológicos, são sintomas frequentes nas mulheres de hoje, mas são consequências todas de uma cultura, né, enjaulada das mulheres. Um livro que é cheio de artigos, é para ler e estudar mesmo, assim, e eu estou muito fascinada com esse livro. Então, pessoal, foram esses livros que chegaram por aqui. Eu vou ter que ler muito para dar conta de todas essas leituras, mas eu estou muito, muito, muito feliz porque alguns, como vocês já viram, alguns desses livros eu já li durante o mês, outros eu já botei aqui para ler no mês de maio. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que a gente chegue a mais pessoas. Outra coisa, me acompanha nas redes sociais, porque lá a gente pode bater um papinho e continuar as nossas conversas aqui, estender para lá nas redes sociais, tá certo, gente? Muito, muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!